Da manhã, a participação de Marcela Lorenzetto, que tem uma entrevista para apresentar para a gente. Marcela Lorenzetto. Nesta última semana, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, que vem com a promessa de melhorar o processo de adoção no país. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o juiz da Vara da Infância, também assessor da Corregedoria da Justiça de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Tudo bom, doutor? Obrigada pela atenção. Tudo bem, eu que agradeço. Obrigado. Bom, doutor, a gente tem esse novo sistema que vem para integrar dados e promete facilitar, né, todo esse processo de adoção, que é um processo bem longo. É isso mesmo? Vem para facilitar, doutor? Vem para facilitar. O sistema tem inúmeras vantagens em relação ao método anterior, né? Primeiro, o fato de ser um sistema, algo dinâmico, né? Até então a gente trabalhava com cadastros, com listas estáticas de pessoas que se habilitavam para adotar, que estavam aptas a adotar, e de crianças e adolescentes que estavam prontos para serem adotados, né? A partir de agora, a gente também tem esses cadastros, mas é muito mais que isso. Esses cadastros se conversam de forma automatizada, né? O sistema providencia varreduras diárias para compatibilizar as pessoas que se habilitam para adotar e as crianças e os adolescentes que estão prontos para serem adotados no Brasil todo. Então, uma pessoa que se habilite em um estado, por exemplo, para adotar um determinado perfil de criança ou de adolescente, vai ser mais fácil de adotar uma criança ou um adolescente de outro estado, caso naquele estado não tenha nenhum interessado por aquela criança ou por aquele adolescente, né? O sistema promove varreduras automáticas, isso é excelente. Além disso, o sistema também prevê a possibilidade de inserção de fotos e vídeos dessas crianças e desses adolescentes. Isso era algo que já vinha sendo feito em alguns estados. São Paulo mesmo tem um projeto assim, que é o Adote um Boa Noite, né? É um site em que a gente coloca fotos de crianças, especialmente com mais de 8 anos, né? São as crianças que têm mais dificuldade de serem inseridas numa família substituta, né, por adoção. E o CNJ acabou encampando essa ideia, como tem em São Paulo e em vários outros estados, de mostrar as fotos, de a foto ser um fator de sensibilização para quem chega para adotar. Tem também a história dos dados, que é bem importante, né? A gente até então trabalhava com dados que não eram absolutamente confiáveis, porque havia muita interferência humana na alimentação desses dados e, invariavelmente, quanto mais interferência humana, maior a chance de erro. Agora, todo o Brasil está integrado no mesmo sistema, os dados todos convergem para o mesmo sistema, tudo tem necessariamente que ser feito dentro daquele sistema, então não existe forma de trabalhar fora do sistema, ou seja, necessariamente todos os dados referentes à adoção, quantas adoções são feitas, qual o perfil de criança que vem sendo adotado, qual o perfil de criança mais difícil de haver interessados, né? Isso tudo passa a ser muito mais confiável do que vinha sendo até então, e aí fica muito mais fácil de a gente trabalhar tanto políticas públicas quanto a forma de atuação do próprio Poder Judiciário para ampliar a inserção dessas crianças, especialmente das crianças com mais de 8, 10 anos, a inserção dessas crianças em famílias substitutas. Então é interessante até que com essa questão dos dados fica até mais fácil para fazer justamente análises, censos, enfim, para criar projetos, programas e políticas que ajudem, auxiliem essas crianças a encontrarem esses seus lares, né? Claro, os dados são essenciais para isso, né? Se a gente não tem dados sólidos, a gente tem o que o pessoal chama de dado sujo, né? Números que não são confiáveis, a gente pode seguir por caminhos que não são tão eficazes quanto aqueles que a gente pode usar se a gente souber com segurança de que números a gente está falando, né? De quais as dificuldades que a gente efetivamente tem nessa história de adoção, né? Quais as dificuldades que as crianças e os adolescentes vêm encontrando para serem aceitos por famílias que se habilitam para adotar, enfim, como é que a gente tem, que formas a gente tem de trabalhar essa situação toda, né? Para, no fim das contas, ampliar a inserção dessas crianças e desses adolescentes nessas famílias. E doutor, então, o senhor falou que tem fotos, vídeos, então é um sistema que pode ser visto tanto pelo lado da justiça quanto também pelos adotantes, né? As pessoas que querem, que vão atrás de crianças para adotar. Tem um espaço separado? Como que vai funcionar isso? Normalmente só as pessoas que estiverem habilitadas vão ter acesso a esses elementos, essas fotos e tal, né? Isso se faz de uma forma bem segura, bem coesa e, o que é mais importante, sempre mostrando a criança ou adolescente como um sujeito de direito, né? Sempre posicionando essa criança ou esse adolescente como alguém que tem direitos na sociedade. E nesse caso em especial a gente está falando, além do direito à saúde, educação, cultura, lazer e tal, do direito à convivência familiar, né? A adoção tem tudo a ver com o direito constitucionalmente previsto e também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à convivência familiar. Uma coisa importante é que a gente nunca busca
crianças para as famílias. O caminho é sempre inverso, né? A gente sempre busca famílias para as crianças. Todo o processo de adoção sempre é visto sob o prisma da criança, né? A gente tem que, na verdade, quando trabalha com adoção, a gente tem que pensar qual é o melhor cenário para a criança. Então, o que a gente faz nesse sistema todo é procurar famílias que sejam mais adequadas para aquela criança específica, né? Dentro desse quadro, quando a gente não consegue a inserção de uma criança, quando não há nenhum interessado por aquela criança ou por aquele adolescente no Brasil, é que passa a fazer mais sentido ainda a gente inserir esses elementos, como fotos, como frases mostrando aquela criança como alguém que tem sonhos, que tem desejos, né? Alguém que tem direitos, como a gente disse, né? E pelos projetos que a gente viu pelo Brasil todo, aqui em São Paulo, no Adote um Boa Noite, essas fotos servem como fator de facilitação dessas adoções de crianças com mais de 8 anos. O Adote um Boa Noite, por exemplo, tem tido resultados bem satisfatórios nesse sentido. A gente já conseguiu a adoção de 13 crianças e adolescentes, existem mais 28 processos em andamento, além de outras tantas crianças que não eram parte do projeto, mas acabaram sendo adotadas por pessoas atraídas pelo projeto. Pessoas que viram o projeto e passaram, a partir disso, a refletir sobre a possibilidade da adoção de crianças com mais de 8, 10 anos. O senhor falou desse projeto, né, que temos agora aqui em São Paulo, mas o senhor também participa e faz outras iniciativas e projetos também para ajudar, né, essa questão de acolhida. Eu queria que falasse também dessas iniciativas que, querendo ou não, auxilia, né, essa retirada do jovem também marginalizado, traz ele de volta para a sociedade, né? Sem dúvida. São 2 projetos. Então, você falou primeiro do Sua Que É Sua. O Sua Que É Sua é uma... Bom, eu gosto de correr, né, corrida amadora, assim, corrida de rua, e tem inúmeros estudos científicos demonstrando os benefícios de atividade física em geral na vida de todas as pessoas, mas em especial na vida do adolescente. Em termos de elevação de autoestima, além da questão da saúde física, da saúde mental e tal, elevação de autoestima, inserção social, e a corrida de rua é muito forte nisso, né? Quando a gente participa de uma corrida de rua que tem, sei lá, 5 mil, 6 mil pessoas correndo, naquele ambiente, todo mundo está em situação absolutamente igual, né? E na vida desses adolescentes, desses adolescentes que participam dessas provas, adolescentes que invariavelmente sofrem todos os tipos de preconceito, adolescentes que sofrem preconceito de origem, preconceito de raça, sofrem preconceito pelo fato de estarem afastados das famílias, né? Naquele momento, aquele adolescente é visto da mesma forma que todos os outros estão ali na linha de largada. E é um raro momento em que ele vai ter que cumprir rigorosamente o mesmo percurso que todos os outros. Ele não vai começar lá de trás como ele fatalmente começou a vida. Outro projeto aqui da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo é o Trampo Justo. O Trampo Justo tem como finalidade conseguir vagas de empregos para adolescentes acolhidos que tenham mais de 14 anos. Porque a situação basicamente é a seguinte: como a gente estava falando de adoção, quando alguém é acolhido com 8, 9, 10 anos, a chance de haver um interessado por adoção dessa criança é muito baixa no Brasil ainda. Então o que acontece é que ele vai ficar fatalmente até os 18 anos na casa de acolhimento. Só que ele vem de uma família disfuncional, com uma série de questões, normalmente com defasagem considerável no ensino, né? E além de tudo, com pouca instrução e pouca chance de inserção no mercado de trabalho. O que acaba acontecendo é que ao completar 18 anos ele tem que sair da casa de acolhimento e vai ter que se virar sozinho. Então, a ideia do Trampo Justo é atrair empregadores do estado de São Paulo, né, que topem ceder vagas de empregos ou como jovens aprendizes, a partir dos 14 anos, ou como CLT, a partir dos 16 anos. Né? Quem tem 16 também pode ser jovem aprendiz, tanto jovem aprendiz quanto seletista. Topem ceder vagas de empregos para esse perfil específico de adolescente. Adolescentes que moram em casa de acolhimento e que precisam disso com uma chance de se erguerem na vida, né? E aí, a gente tem que fazer 2 trabalhos. Primeiro, conseguir atrair o empregador, né? Conseguir as vagas de emprego. E na outra ponta, a gente tem que convencer o adolescente a trabalhar. Porque quando ele tem 14 anos, 18 anos, parece uma data muito longa, né? Parece um momento muito longo, né? Depois de velho, que 4 anos para nós não significam mais nada, né? Mas quando a gente tem 14, 18 anos ainda é um momento muito distante. Então, a gente tem que sensibilizar esse adolescente a ingressar no mercado de trabalho, mostrar para ele a importância disso, de ele começar a desenvolver a autonomia dele desde cedo, para que quando ele chega aos 18, ele tenha plenas condições de estar aí no mercado de trabalho, ganhando dinheiro e tal. E para isso a gente conta com a ajuda de algumas pessoas que têm essa capacidade de conversar mais diretamente com os jovens, né? Um exemplo mais recente é do Dexter. O Dexter é um rapper que ficou 13 anos preso e tem um discurso muito fortemente voltado para isso, né? Quem fala com a autoridade de quem já passou por isso tudo, né? Diz, olha, eu já estive lá, eu já passei por tudo isso e sei que esse não é o caminho.
O caminho não é seguir a vida do crime, a vida do tráfico. O melhor caminho é seguir a vida honesta, trabalho formal, né? Não tem jeito, não tem atalho, né? Esse é o grande lance, né? Não tem atalho. Tá cheio de gente querendo vender ilusão por aí. E ele fala muito bem disso para as crianças, com um lugar de fala muito próprio, né? E aí os adolescentes, além da música e tal, os adolescentes... aquele discurso dele é muito mais crível do que um discurso meu, por exemplo, né? Que tem uma origem completamente diferente, todas as oportunidades da vida, uma situação muito diferente da desses adolescentes, né? Então a gente acaba contando com esses agentes para, primeiro, atrair os empregadores, né? Atrair empresários e tal, para que topem ceder vagas de emprego. E segundo, sensibilizar os adolescentes para que eles aceitem as vagas de emprego que a gente tem para oferecer. Muito legal, acho que é a questão de fazer a diferença, né? Todo dia atrás para ajudar essas crianças e adolescentes. E voltando a falar um pouquinho sobre o sistema, o novo sistema que agrega, enfim, toda essa questão, esses dados aí, vai ajudar, facilitar a questão da adoção. A gente sabe que o processo de adoção hoje no Brasil, ele é muito complexo, no sentido de que ele é muito criterioso do jeito, da maneira que tem que ser mesmo, né? Vidas estão sendo influenciadas por causa de todo esse processo, então precisa realmente ser um processo criterioso. Mas a gente vê que tem muitos futuros pais e mães que reclamam porque demora muito, acabam ficando naquela angústia, aquela vontade de ter um filho, enfim, e esse processo ele acaba sendo um pouco devagar. Será que agora com esse sistema vai ser mais rápido? Claro, mantendo todo o critério que é necessário? Esse é o grande ponto, né? Tende a ser mais rápido, mas o procedimento nunca vai ser tão célere a ponto de acabar em poucos meses, por exemplo, porque isso é algo bem importante de ser dito. A gente está tratando de vínculos entre seres humanos. A adoção, basicamente, é a formação de um vínculo de pai ou mãe com filho ou filha, né? Um vínculo paterno, materno, filial, né? A formação desse vínculo necessariamente leva tempo para ser feito de forma sólida, né? Porque também não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois e acelerar os procedimentos de adoção, simplesmente para dizer que a gente está fazendo tudo mais rápido e mostrar estatísticas e tal, mas fazer adoções que não sejam sólidas, adoções que lá na frente vão dar errado, né? Porque esse é o quadro mais traumático na vida de uma criança ou de um adolescente. O sistema tende a acelerar as adoções, mas acelerar dentro do limite da segurança, do razoável, para que a gente não prejudique a vida dessas crianças e desses adolescentes. Com certeza. E esse sistema, ele já foi testado, esse novo sistema, ele já foi testado em alguns tribunais aqui do Brasil. A gente tem algum resultado prático, algum número que possa ser falado para ver da eficácia, de fato, desse sistema, doutor? O sistema vem sendo testado em 6 estados, São Paulo dentre eles, mas ainda não existe comunicação de um estado com o outro, porque só vai poder acontecer de fato quando todos os estados estiverem integrados no sistema. Porque senão a gente acaba furando a fila, né? Senão a gente acaba dando preferência aos estados que já estão no sistema, adotantes de estados que já estão no sistema, em detrimento de adotantes de estado que ainda não estejam no sistema. Então a gente só pode usar esse sistema efetivamente de forma nacional quando todos os estados estiverem nele. A expectativa é de que isso aconteça até 12 de outubro desse ano, né? Até agora 6 estados já estão inseridos, São Paulo dentre eles, então o sistema vem funcionando dentro do estado de São Paulo. E o que se tem visto até agora realmente é bem positivo. O sistema começou a funcionar no estado de São Paulo há 2 semanas, ainda é muito cedo para a gente extrair dados que sejam confiáveis e poder dizer quanto isso melhorou, o que houve a partir daí, né? Mas esse sistema já vinha sendo usado no estado do Espírito Santo há muitos anos, o sistema veio de lá, né? E lá a melhoria que eles sentiram e a segurança que eles sentiram para trabalhar nisso nos dá motivo para acreditar que é realmente o caminho a ser seguido. Então vamos esperar, né? Vamos ver o fim de tudo isso, né? Que o objetivo sempre é, claro, melhorar a vida das pessoas, principalmente dessas crianças que já sofreram demais e agora estão aí esperando por um novo lar, né, doutora? Agradeço muito a participação do senhor aqui conosco. Nós conversamos com o juiz da Vara da Infância, também assessor da Corregedoria da Justiça de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Muito obrigada, viu, doutor, pela atenção aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar desse tema.